Fala fiel, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui a reação em corte do jogo aberto, falando tudo aí sobre o Corinthians, né? Que já anunciou aí Dorival como técnico do time aí, né? Principal. E também vai falar sobre Dudu, a chance de vir aí para o Corinthians, né? Ele tá sendo aí embora do Cruzeiro. Para que time ele vai? Dê sua opinião aqui também. E agora vamos pro vídeo. A gente vai pro YouTube e o Dorival Júnior dá as primeiras palavras como técnico do Timão. Já já muito mais. Um momento importante na minha carreira. Eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho, nos deixa aí um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso e alcançarmos os melhores resultados por essa grande equipe. É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. Desde então ele não teve nem no Palmeiras e a amostragem do Cruzeiro foi muito pequena. Mas o grande contra é a questão das duas saídas, se assim for confirmado no Cruzeiro, turbulentas. Comportamento, além da questão financeira. Quantos clubes teriam condições de bancar um jogador que oferece esse risco, por causa do comportamento, por causa do momento de carreira, mas que tecnicamente destoa, assim, é um cara Ele poderia jogar em vários desses, ou quase todos, mas ele poderia ir para o banco de reservas e teria que se conformar. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, no Internacional. No Internacional, o Ener Valencia às vezes vai para o banco de reservas. Exato. O Borré, às vezes, vai para o banco de reservas. Se o Dudu fosse para o Internacional e colocassem ele no banco de reservas, ele ia ficar fazendo onda também? Eu estou colocando a questão comportamental, é a mais importante nesse aspecto. Que ele, para qualquer clube, para que ele venha a ser contratado, ele precisa entender, falei isso aqui agora há pouco, que não é o clube se adaptar a ele, é ele se adaptar ao clube. Exato. Essa é a grande questão. Que serve para qualquer jogador, no final das contas, né? Ele precisa entender que é um jogador que tem qualidade técnica para contribuir, mas como qualquer outro, eventualmente vai pegar um banquinho. Uhum. Se não tiver... E aí tem um outro ponto. Uma coisa é o Dudu com a bola no pé, outra é o Dudu sem a bola no pé. Coisa que no Palmeiras do Abel, em muitos momentos ele ajudou. Ajudou muito. A gente até tinha uma dúvida, porque ele sai, fica um ano fora, quando ele volta, como vai ser o Dudu agora dentro de uma realidade diferente, porque ele vai precisar jogar sem a bola também. Jogou sem a bola, até ele se lesionar. Ele era titular indiscutível do Palmeiras, jogador decisivo, estrela, como o Abel, importante, resolvendo muita coisa. Depois da lesão ele teve dificuldades. Aí teve toda essa questão da Leila, queria que ele saísse e tal. Então, é só você olhar para um Dudu de 2 anos atrás. Uhum. Ele estava fazendo isso, basta ele querer fazer isso e entender que para onde ele for, repito, ele precisa se adaptar ao clube e não o clube a ele. E até, acho que também esse episódio, a gente fala muito do que isso pode impactar para o Dudu no próximo clube. Mas acho que também o Cruzeiro tem muito a aprender com esse episódio. Até pelas contratações de badalação e tudo mais, acho que também tem isso em vista
também se colocar, focar no coletivo, pensar, sabe, de uma forma... Tanto que a gente está falando agora da base do time, são os jogadores, algumas boas contratações, Christian, por exemplo, que inclusive fez gol no último jogo, Wanderson, de jogadores acho que são muito importantes, mas sem badalação. Então também acho que também pode ser, de certa forma, um aprendizado para o próprio Cruzeiro, já que passou a contar com um investimento muito forte desde a chegada do Pedrinho. E só para finalizar, você citou o Fortaleza. Óbvio que o Dudu poderia jogar no Fortaleza. Mas no Fortaleza também, o Vojvoda, ele troca o time direto, ele coloca jogadores considerados titulares importantes para o time no banco de reservas. Verdade. Até porque o calendário exige isso. Então. O calendário exige que ele vá trocando, é muito jogo. E todo mundo joga. Por outro lado, todo mundo joga. E por outro lado, todo mundo fica no banco de vez em quando. Claro, normal. Normal. É futebol, é da vida. Pois é. Então, temos fãs de esportes. Vamos lá com o Dudu cabe em vários times do Brasileirão. Desde que ele entenda que o clube é maior que ele. Você disse tudo, Tadeu. É o que eu tô falando aqui. E se ele não mostrar um bom futebol, tem que ser banco e aceitar as decisões de quem o comandar. Onde eu assino, Tadeu? Me diga onde eu assino, que eu vou aí e assino a sua mensagem. É que se fosse simples assim, ele ficava no Cruzeiro. Ele não precisava sair do Cruzeiro. Ou no Palmeiras. Se fosse simples assim, ou num momento anterior. A questão toda é que a gente não sabe o que aconteceu internamente, né? Porque, assim, ele ia a público dar uma entrevista dizendo que não entende por que está na reserva. Não acho um absurdo. Não acho um absurdo. Agora, pelo que colocou o Leonardo Jardim, a suspensão dele não é pela entrevista, é por questões internas. O que aconteceu lá dentro, eu não sei, mas deve ter sido alguma coisa mais grave. Então, a gente fica sem ter a informação exata para poder ter uma noção. Porque também, muitas vezes, né, o que o clube passa é uma coisa, o que o jogador tem a dizer, às vezes é outra. Vamos entender que foi feito um investimento muito grande nesse time do Cruzeiro para dar um retorno e não está dando. Então, às vezes, vale a pena você se livrar de algum dos jogadores caros para poder tentar equilibrar um pouco mais a realidade ali. Não é a primeira vez, a gente vai ficando velho e vai vendo isso. Tinha Selegalo que não deu certo lá, juntaram de uma vez Neto, Renato Gaúcho, o Éder, o próprio Neto chegou e falou assim, não podia dar certo mesmo. Né? Tem o Flamengo lá do Centenário, que depois chamavam de pior ataque do mundo, sabe, o Romário de Mundo, não deu certo. O Corinthians em 85 montou uma seleção, 11 jogadores, todos com passagem pela seleção brasileira, mais o De Leon pela seleção uruguaia. Dunga, Serginho Chulapa. Carlos, Edson, Juninho, De Leon e Vladimir. Birubiru, Atuzinho, Dunga, Zenon, Serginho Chulapa, Casagrande, Birubiru, Eduardo, todo mundo no mesmo time. João Paulo não passou num grupo que tinha Sport Recife, Curitiba e Joinville no Campeonato Brasileiro. Acontece, né? Acontece, acho que com mais frequência do que dar certo. Times montados para dar certo nem sempre funcionam. Futebol não é matemática. É isso. Se fosse, hein? Antigamente a gente falava time no papel, né? O time no papel hoje é o time na tela. Esse time na tela aí ficou só na tela. Ou como diria o amigo Luiz Carlos Quartarolo, o Corinthians na pedra. O Corinthians aqui, ó. O comandante chegou, daqui a pouco vamos falar sobre a chegada. Quartarolo aí. Grande Luiz Carlos Quartarolo, um abraço, amigo. Figura querida. Trabalhamos junto com ele, né? Sim. A gente volta já. Dorival Júnior já deu o primeiro treino lá no Corinthians. Professor Dorival, fale, professor. Um momento importante na minha carreira. Eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho. Nos deixa aí um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso e alcançarmos os melhores resultados por essa grande equipe. É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. Só faltou o Vai Corinthians.
do Dorival, hein, Eugênio? Ele já chega conquistando. Calma, né? Calma. Não é o perfil do Dorival. O Dorival é um cara mais low profile, não é populista, tem um linguajar assim muito sério, querendo cair para uma coisa mais... Erudita, exatamente. Ele não é o cara povão. Não é o povão que vai bater na camisa, rasgar, beijar a camisa. Não é esse o perfil do Dorival, mas ninguém acha que ele é diferente. O time do povo, Eugênio. Vai Corinthians não ia fazer mal. É o povo. Hein, professor? O técnico é um técnico É meio artificial, né? Até porque você sabe que hoje está no Corinthians. Vai se soltando. Ele hoje está no Corinthians, ontem esteve no São Paulo, amanhã pode estar no Palmeiras. A gente nunca sabe qual é a vida de cada um. Melhor evitar o vai Corinthians. Não adianta ficar, exatamente. Tem que fazer o trabalho dele. Mas hoje ele é Corinthians, olha. Hoje ele tá lá com a camisa, inclusive, com o símbolo, assinando o contrato, sorridente. Que ele faça um bom trabalho. Eu só acho... O que ele precisa arrumar? Agora vamos para o assunto. O que ele tem que mexer? O que tem de problema aí para o professor resolver? Muita coisa. A começar do esquema. Ele, em outros trabalhos, gostava de jogar com os 3 na frente. Mas o Corinthians hoje talvez peça... Talvez não, tenho certeza. Esse jogo no Maracanã mostrou isso. Tem jogos para você atuar com os 3 na frente, tem jogos para você proteger mais aquela defesa. Povoar o meio campo. Ele vai ter que fazer uma escolha entre os zagueiros dele. Estou curioso para saber que zagueiros dele vai escolher. É um momento de muita dúvida ali. Mas quase todos que jogam são cornetados. Ele tem que aproximar mais. Melhorar para os zagueiros também, hein? O time é muito espacejado. Tem muita coisa para o técnico resolver aí, sabe? Muita coisa do dedo do técnico. Porque a gente fala do... Desculpa até, professor. Não, é isso. A gente falava da questão defensiva até ontem. Não é uma questão, basicamente, olha, os zagueiros estão mal, precisa arrumar isso, encontrar quem é a melhor dupla de zaga. A gente está falando da dificuldade tática que o Corinthians tem quando se fala em termos defensivos, então fala da questão técnica, fala questão tática, às vezes até de postura, de organização, então acho que passa muito pelo técnico também, não é só descobrir quem que é a melhor dupla de zaga, conseguir motivar os jogadores e eles voltarem a jogar bem, como o André Ramalho, que fez um início de trajetória no Corinthians muito bom e depois acabou caindo, só para citar um exemplo. Então, acho que tem muita questão que o Dorival mesmo pode mexer nessa questão defensiva. Para mim, isso seria a prioridade. Ele falou de brigar por todas as competições, normal, né? Tá chegando, lógico que vai ter um discurso. Mas acho que uma realidade sensata do Corinthians é fazer um brasileiro sólido, de brigar, de repente, por uma classificação na Libertadores e... Se for título, a briga seria no mata-mata. E até simbólico, né, ele estrear na Copa do Brasil, que tem sido a grande competição. O Dorival tem se notabilizado no mata-mata nos últimos anos. No Flamengo, por exemplo, com Libertadores e Copa do Brasil. A Copa do Brasil com o São Paulo, que foi uma trajetória belíssima. Que o São Paulo não era o time mais forte do Brasil no momento, mas passou pelos rivais, passou pelo Flamengo na final, logo depois dele ter saído, ganhou a Copa do Brasil com o Santos. Então, acho que é um técnico que se notabilizou por isso. E dentro das possibilidades de título, ainda acho que a prioridade do Corinthians é fazer um brasileiro sólido, tem isso como principal meta, mas em possibilidade de título, e até pelo elenco, momento do Corinthians, e pela trajetória do recente Dorival, acho que a Sul-Americana, a própria Copa do Brasil serão os caminhos mais interessantes. Mas eu vejo como prioridade, antes de pensar em título e tudo mais, até porque isso é consequência, seria a estabilidade defensiva como um todo. Não só das peças, mas também em questões táticas. Das 3 últimas Copas do Brasil, ele faturou 2. Tem isso. Como técnico. E tem essa questão, ele pensa muito o jogo, sabe? Ele foi muito subestimado na seleção brasileira. Na seleção ele pensou errado muitas vezes. Teve tempo, mas os trabalhos dele nos clubes têm sido bons trabalhos. Ele tem conseguido estabilizar, ele é bom de ambiente, ele acalma fervuras. No Flamengo ele foi muito bom por causa disso. Então ele tem uma perspectiva boa, ele não tem um elenco ruim nas mãos, não é ruim. É de médio para bom. Quem sabe com uma janela aí, com a participação dele, possa contribuir com o olhar dele. Ele tem um olhar muito... Urgentemente arrumar zagueiro, né? Arrumar zagueiro? Contratar zagueiro? Sim. Mas quantos tem no Corinthians? Não sei, mas você pode somar e não dá. Não dá para jogar mais com o Félix Torres. O André Ramalho entrega muito. O Kaká não dá também para contar com ele. E o André Ramalho ano passado jogou bem. Mas olha aí o que ele está fazendo. Eu acho que esse ano. O André Ramalho é um zagueiro recuperável. Eu também acho. Um zagueiro bem recuperável.
Também acho, Eugênio. Ele jogou bem ano passado. Contratar zagueiro, para chegar lá e tomar conta da posição. O Félix Como Torres... o Corinthians teve em grandes jogadores aí recentemente, como o Gil foi esse cara há muito tempo, o Balbuena foi esse cara também. A janela faz isso. Talvez tem que achar o cara para tomar conta da zaga. O Félix Torres, não acho que você está exagerando. Ao contrário, concordo com você, porque a torcida acho que já perdeu a paciência com ele, porque errar, todo mundo erra, mas ele está insistindo em erros que prejudicam muito o clube. Ele é irresponsável, né? Não é só uma questão técnica, mas o André é uma questão Ramalho... de responsabilidade. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos falar um pouco sobre o vídeo, né? E falar um pouquinho sobre a situação aí de Dudu. Dudu, ele está no Cruzeiro, mas ele já está praticamente descartado aí, né? Pelo presidente Pedrinho, né? Ele é o dono do Cruzeiro e deixou bem claro que ele não fica mais no Cruzeiro, né? Ele deu sinal que ele estaria fora. Mas aí abre especulações para que time na Série A ele vai, né? Aí surgiu opções aí, né? Do próprio Corinthians, né? Um rival que ele jogou ali por muito tempo, né? Tem o Mirassol, né? Tem o Santos, tem vários times aí, né? Na Série A que ele pode pintar, né? Mas aí ele teria que abaixar muito o seu salário ali para poder atuar nesses times. Mas aí, torcedor, se ele vir atuar pelo Timão, né? Você aceitaria, né? Claro, reduzindo o salário, você aceitaria ele no Timão? Comente sua opinião pra gente aqui, que é muito importante, né? Porque aí, dependendo da opinião da torcida, né? Ele pode acabar pintando aí no Corinthians e pode ser essencial ali, né? Jogando ali no meio para as pontas ali do Timão, né? E sendo uma peça mais fundamental aí pelo ano aí do Corinthians. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.